Salve galera, amigos e amigas ligados no canal A Mil por Hora com Rodrigo Matar, estamos chegando e sextando, e toda vez que tem sextou, tem Minis com História por aqui. Hoje a gente vai falar de uma motocicleta que fez história em duas rodas na moto velocidade, no Campeonato Mundial da MotoGP, antiga 500 cilindradas. Antes de a gente mergulhar nesse universo, deixe o seu like, curta, ative as notificações de conteúdo, inscreva-se no canal e também no clube de membros do A Mil por Hora. E siga também, comprando no site da Gulliver Editora, o meu terceiro e mais novo livro, Le Mans e Suas Histórias. A pré-venda já está encerrada, mas nós ainda temos exemplares para vocês poderem comprar. Vocês vão ganhar autógrafo, mas não vai ter os mimos que a editora está prometendo para vocês, tá certo? E olha só, tem um lembrete, em 10 de agosto, galera de São Paulo, 10 de agosto, tá? Esquina do Meninão, Rua Monsenhor Manuel Vicente, 131, Vila Mariana. Espero vocês para a noite de autógrafos em São Paulo, ok? E também no campeonato da Copa Brasil de Kart, no intervalo entre um e outro final de semana, entre 21 e 30 de julho, eu estarei lá em Penha, Santa Catarina. A gente também vai ter uma tarde de autógrafos, tá? A data ainda está por definir, mas nós vamos ter também autógrafos do livro Le Mans e Suas Histórias. Então, galerinha do kart, pais, mães, pilotos de todas as idades, bora lá comprar Le Mans e Suas Histórias e fazer este escritor feliz e também a editora Gulliver do Jober Amaral mais feliz que pinto no lixo. Aliás, nós estamos felicíssimos com o retorno que Le Mans e Suas Histórias teve, especialmente por conta das 24 horas de Le Mans. Muito bem, essa moto que eu trago hoje é a moto, né? A primeira miniatura de moto da série Minis com História. Cortesia do Rodrigo Pilengue, do meu grande xará Rodrigo, que se apresenta nas redes sociais como o Balestre Malvadão. Eu adoro! Balestre Malvadão, é sensacional. Jean-Marie Balestre, para quem não sabe, foi presidente da FIA e realmente era mal que nem pica-pau. Nossa! Grande rival do Bernie Eccleston pelo poder na Fórmula 1, mas foi um cara que, bem ou mal, fez muitas coisas boas para o automobilismo, outras muito ruins, especialmente passar pano para as sacanagens do Prost. Enfim, isso não vem ao caso. Mas o Balestre Malvadão mandou a miniatura que abrilhanta a série Minis com História nessa sexta-feira. Trata-se da moto da primeira temporada de transição entre a antiga 500 cilindradas, que era a chamada categoria rainha da moto velocidade, e a MotoGP, que foi o nome com o qual a classe principal passou a ser chamada a partir de 2002. E é uma moto que marca não só essa transição e essa revolução, como também o início do domínio do Valentino Rossi em duas rodas. Não que já não houvesse domínio, porque o Cabra ganhou em 125, ganhou em 250 e venceu em 2001 o último campeonato da 500 cilindradas, com uma máquina preparada, acho que por Hervé Kanemoto, salvo engano, com o nome Nastro Azzurro Honda. A Nastro Azzurro é uma marca de cerveja da Peroni, que hoje patrocina a Aston Martin na Fórmula 1, e o Valentino tinha como principal técnico, como principal engenheiro, o seu braço direito, né, que era uma coisa muito comum, e ainda é. Na moto velocidade você tem um cara de confiança com quem você pode trabalhar, trocar ideias na questão do acerto, do ajuste, dos ajustes finos de motor, de suspensão, enfim, que são basicamente aqueles que fazem a diferença para um piloto de moto ter muito sucesso. Era o Jeremy Burgess, que era o braço direito do Valentino, como também o Ramon Forcada, por muito tempo trabalhou com o Alex Barros e foram parcerias muito frutíferas, especialmente do Burgess com o Vale e do Forcada com o Alex. E nessa temporada de 2002, o Valentino Rossi é um dos pilotos que recebe ele, Touro Kawa, e depois o Daijiro Kato, e a posteriori o próprio Alexandre Barros, a nova máquina que vocês estão vendo na tela, que é a RC211V, que marca exatamente esse início da transição, porque as motos de dois tempos ainda eram permitidas na MotoGP em 2002. Ainda havia as NSR 500, que eram as motos de dois tempos, que eram motos muito fortes em matéria de potência, porque essa potência era transferida de forma brutal na aceleração.
por causa do ciclo do motor, né? A quatro tempos ela já era um ciclo de admissão, compressão, explosão ou combustão e escape, tudo em 720 graus. É o dobro do que era o ciclo das motos de dois tempos com 360. E o Valentino, como o grande piloto que foi, e para mim um dos maiores, se não o maior da história, que eu vi correr, que evidentemente Mike Haywood foi gênio, John Surtees foi gênio, Giacomo Agostini, Kenny Roberts e tantos outros, né? Mas assim, dos últimos 30 anos, dificilmente alguém será tão bom quanto o Valentino Rossi. O Angel Nieto, Doce Massuno, também era um gênio, claro, com motos de menor cilindrada e potência, mas pombas. Ninguém é 13 vezes campeão mundial de moto velocidade, ou Doce Massuno, como ele mesmo falava, que ele era supersticioso, por acaso. E o Giacomo foi 15 vezes campeão mundial. E o Valentino marcou uma época nas motos de quatro tempos, porque a supremacia dele sobre os demais era visível, era absurda. E como piloto da Repsol Honda, na temporada 2002, ele simplesmente trucidou o Torukawa. Né? Trucida o Torukawa, que era o seu companheiro de equipe e principal rival. O Daijiro Kato era um grande piloto, corria na equipe do Fausto Gresini, mas só foi receber a 211V no meio do campeonato e depois morreu tragicamente num violento acidente em Suzuka na prova de abertura do campeonato de 2003. E o Alexandre Barros, quando recebe essa moto, porque o Alexandre começa o campeonato com a NSR 500, ele e o Loris Capirossi, o Alex na equipe do Cito Pons vence 2 etapas e ganha um mundialito em cima do Valentino Rossi, que já era campeão mundial desde a etapa do Brasil. Se vocês se lembram bem, quem tem boa memória sabe que há 21 anos o Rossi ganhou um campeonato no Rio, em Jacarepaguá, e comemorou com gente vestida de seleção brasileira. Tamanhas eram as comemorações insólitas do doutor, que hoje está competindo em 4 rodas. Hoje, com 44 anos, está no GT. Né? E em 2024, fatalmente, o Rossi estará nas 24 horas de Le Mans. A construção da RC211 é realmente muito mais simples. É uma máquina, se vocês veem pelas imagens da miniatura, e também pela motocicleta em si, por fotos, por vídeo e tudo, é uma máquina muito mais simples no aspecto de construção e aerodinâmica do que hoje são as motos da MotoGP. As motos da MotoGP hoje, elas têm diversos penduricalhos, são muito velozes, marcam uma segunda, eu diria que uma terceira, né? Uma terceira fase dessa competição, porque ela começa com as motos 1000 de 4 tempos, baixa para 800 e volta para as motos de mais potência, como a Ducati, como a RC213V, que é a atual moto da Honda. E essa RC211, ela fica por 5 temporadas. Diversos ótimos pilotos guiaram. Gibernal, Biaggi, o Makoto Tamada, que era piloto da equipe Camel Pons, o próprio Alexandre Barros foi piloto oficial de fábrica da Repsol Honda depois que o Valentino saiu para ir para a Yamaha. Aí depois o próprio Alex assinou com a Yamaha e foi mal. Né? O Alexandre não foi bem com a Yamaha. E depois o Valentino se acertou com a máquina, porque o Alexandre queria um outro tipo de motor, com um outro tipo de resposta. O Valentino tinha a mesma sensibilidade do Alex e acabou atendido. Vejam só como é que funcionam as coisas. Quer dizer, para o Valentino valeu, para o Alexandre não. Acontece, né? E essas motos do regulamento 900 4 tempos, 990 4 tempos em 2002, elas tinham peso mínimo de 148 kg, um motor 5 cilindros em V, que era um conceito absolutamente inédito, uma bancada de 2 cilindros e outra de 3, para essa Honda RC211. Claro, uma área de contato mínima do pneu Michelin com o solo, e desenvolvendo uma potência brutal também, que era mais de 200 cavalos, era mais do que a 500, porque era também o dobro da cilindrada, e fazendo as motos chegarem no retão de Jacarepaguá a mais de 315 km por hora, coisa que só a Fórmula 1 fazia. Então em 2002 já tinha moto 1000 da MotoGP, a Yamaha do Biaggi, se não me engano, auferiu 314,6 km por hora de speed trap. E depois a gente viu, com o tempo, em retas como as de
Montmeló, como as de Mugello, que são longas, velocidades absurdas, 340, 350, 360 km por hora. Então, motos com peso mínimo de 148 kg, tanque de combustível de 24 litros, e tinha essa característica mecânica, né, dos 4 tempos de admissão, compressão, explosão ou combustão e escape, que é um conceito completamente diferente da brutalidade da 2 tempos. E talvez por isso os americanos e australianos fossem tão bons pilotos daquelas máquinas de 2 tempos, porque eles tinham a escola do dirt track, da pilotagem em derrapagem controlada, que era uma especialidade dos americanos, dos estadunidenses, por causa do Speedway, né? O próprio Alexandre Barros contava que ele melhorou muito o seu estilo de pilotar motos depois que ele trabalhou com o Ed Lawson na Cagiva. E o Ed Lawson foi o mestre, para mim, da época das 500 cilindradas, um dos maiores pilotos da história que eu vi correr. E o Rossi redefiniu esse conceito, porque o Rossi também passou aquela história de frear com o pé fora da pedaleira, aquela coisa de usar a perna esquerda como apoio, usar muito freio motor, né? O Rossi redefiniu um conceito. É claro que tem muita gente que acha que não, mas essa transição da 500 para a MotoGP, eu acho que ela apresentou, de fato, quem era o Valentino. E a Honda, no primeiro ano, ela ganha todas as provas do campeonato, menos 2, praticamente. De um total de 16 corridas, a Honda ganhou 14. Só o Valentino venceu 11 etapas. E ele bisa o título em 2003, e a Honda ganha com essa moto RC211V 3 títulos mundiais de pilotos, 2 com Rossi e um que é surreal, com o estadunidense Nick Hayden, e ganha 4 títulos mundiais de construtores. Aí dirão, Rodrigo, mas você vai excluir o Marc Marques da história da Honda? Vai dizer que o Marques não é um grande piloto à altura do Rossi? Não, não é um grande piloto à altura do Rossi. Não acho que seja. Sincero e honestamente, acho que dessa leva, o Stoner, o Pedrosa e o Jorge Lourenço foram grandíssimos rivais do Valentino. Evidentemente que quando o Rossi já está na curva descendente da parábola, o Marques entra em ascensão. Mas hoje você não consegue mais medir o que é o Marques por conta do seu histórico recente de quedas e lesões. Por mais que ele tenha tido um retrospecto fulgurante na Honda, hoje a marca da asinha, ela está pecando em relação à Ducati. A Aprilia apanhou em termos de velocidade. E hoje a Honda, dependente do Marques e do Juan Mir e de outros pilotos, você não vê mais a Honda ser a força que foi em outros anos. No último campeonato, se não me engano, da MotoGP, me corrijam se eu estiver errado, a Honda foi a última colocada do campeonato de construtores. Acho que isso diz muito sobre o que ela tem que repensar do seu projeto da RC213V do projeto atual. Ou trazer mais equipes satélites, ou pensar numa alternativa fora Marc Marques. Porque talvez o piloto espanhol não esteja mais à altura do desafio. E o Rossi, que guiou, salvo engano, 4 temporadas com a Honda, e depois ele vai para a Yamaha, vai para a Ducati e volta para a Yamaha, e encerra a carreira, coisa que aconteceu tem 3 anos, acho. O Valentino, ele marcou o seu nome na história, não há o que discutir. Os números são a perfeita tradução do que foi o Vale. E se não ganhou mais campeonatos, foi por conta de decisões erradas dele, ou também pela rivalidade com o Lorenzo, dentro da Yamaha, ou pelo surgimento do Marques, como um cometa, como a formiga atômica, né? Como muita gente fala. O Marques é incrível, mas ainda direi, e o tempo dirá, e os números dirão, que o Valentino Rossi foi contemporaneamente o mais proeminente nome da história da MotoGP. E quem quiser que discorde, porque a vida não é só de concordâncias. Ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião a respeito do Valentino, mas aqui trago números. O cara foi campeão da primeira temporada da MotoGP, ganhando 11 corridas. O Alexandre Barros ganhou 2. O Torukawa ganhou 1.
ou da Jirukato. Um dos japoneses ganhou uma prova no campeonato. E as outras duas provas foram ganhas por outra marca, Acho a Yamaha. Eu lembro a vocês, eu não faço vídeo com roteiro. Eu tento guardar o máximo possível de informação aqui na cabeça. Mas a gente traz aí, por cortesia do grande Balestre Malvadão, a Honda RC 211V e exalta esse gênio da moto velocidade chamado Valentino Rossi, essa joia da mecânica que foi a primeira motocicleta campeã com motores 4 tempos no atual formato que está nas pistas desde 2002. Formato mudado pela Dorna, que é a promotora administradora da competição, transformou todo o Mundial. É a 500, 250, 125, mudou diametralmente o conceito. Agora é MotoGP com motos 4 tempos, tudo 4 tempos na verdade. A Moto 2, que é a substituta da 250, que também era 2 tempos, também brutal. E a 125 com seus motores monocilíndricos, foi trocada pela Moto 3 com máquinas também de um cilindro, mas de 250 centímetros cúbicos e 4 tempos. É isso, gente. Minis com História volta na próxima sexta-feira. Um grande abraço, cuidem-se, ótimo fim de semana. Segunda-feira nós estamos aqui com Fred Sabino. Mas tem um detalhe, tá? O A 1000 por hora com o Rodrigo Matar tomou um strike por conta das 24 horas de Le Mans e a gente ainda não conseguiu uma liberação para poder transmitir a live em simultâneo no YouTube, tá? Então essa live deve ser no Twitter, na Twitch TV e no Facebook, mas ela vai ser repassada para o YouTube. Tá certo, gente? Bom final de semana a todos, até segunda com o Fred na nossa resenha do GP do Canadá de Fórmula 1. Tchau!